Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar uma jovem advogada, doutora Natália Rodrigues Facchini, que saiu um pouco da seara do pai dela, que é grande advogado trabalhista, e veio para a seara da área de família. Bem-vindo ao programa, doutora Natália Rodrigues Facchini. É uma satisfação que eu vejo uma jovem advogada se fazer presente, principalmente numa área muito importante, que é a área de direito de família. E a gente vê, a gente escuta, a gente vê novelas, a gente percebe assim, cada um diz alguma coisa, a gente lê jornal que fala sobre a ética, a questão da vida, a questão da gestação assistida, que era a antiga barriga de aluguel. E eu começo a fazer uma pergunta assim bem clara. O que nós temos de novidades reais que a gente possa, aqui em Lajeado, digamos, se necessitar, buscar o teu auxílio? E melhor do que isso, como é que estão os conhecimentos, ou digamos assim, os julgamentos dessas novidades que se apresentam nesse ramo de direito de família? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui falando sobre um tema que eu gosto tanto, que é o direito de família. Eu acredito que o direito de família é realmente um tema que toca um pouco o coração das pessoas. Porque, na verdade, hoje em dia o que a gente tem visto é a crescente valorização da afetividade, das relações humanas e a sobreposição da afetividade como valor jurídico. A gente discute hoje o valor jurídico da afetividade, sendo que muitas vezes a filiação biológica ela tem se sobreposto sobre a afetiva se sobreposto sobre a biológica. E também a busca pelo direito de família pela igualdade familiar que veio com a Constituição de 1988, que igualou os filhos, tanto os advindos do casamento quanto os advindos fora do casamento, e também os filhos adotivos, e igualou todas as formas de família, seja a família matrimonializada, a união estável. A gente também tem a família monoparental, que é a família formada por somente um dos cônjuges, as famílias reconstituídas, em que os cônjuges já vêm de outras relações e, na verdade, já trazem seus filhos para uma família. E também a discussão hoje em dia é sobre a família homoafetiva, que tem ganhado grande valor. A gente tem também a posse do estado de filho, que é quando o filho, mesmo ele não sendo o filho biológico do sujeito, ele passa a ter o direito de ser filho, tanto que ele pode, inclusive, buscar no judiciário essa possibilidade, podendo, na verdade, também buscar a multiparentalidade, que a gente chama hoje em dia, em que o filho ele é tão filho afetivo de uma pessoa quanto filho biológico, que a gente busca a multiparentalidade. Existem decisões hoje e casos de crianças e adolescentes que possuem mais de um pai, mais de uma mãe na certidão de nascimento. Isso é realmente uma novidade para mim, mas isso, tudo o que tu falou, isso tem uma construção jurídica, né? Uhum. Isso deu-se decorrência da necessidade em que o mundo hoje obriga, por exemplo, que há um tempo atrás, eu ouvi nos bancos da academia ou da universidade que a existência de dois pais, que via de regra pode ser duas mães, isso era uma coisa que não se pensava. Sim. Por que tu acha que está surgindo essas mudanças? Assim? Tu acha que existe uma necessidade do homem querer justificar juridicamente o seu ser e, digamos, o seu ser buscar os anseios jurídicos? Como é que tu vê isso aí? Na verdade, eu acho que a sociedade tem mudado muito e, com isso, as pessoas estão ficando mais liberais e estão indo atrás do seu direito, na verdade. A gente fala hoje também sobre o direito das famílias simultâneas, também estão muito sendo discutidas. Na verdade, a antiga amante, que a gente falava, hoje em dia existem muitas decisões em que ela entra como uma segunda esposa, no caso. E poderá até buscar, na verdade, a divisão do patrimônio com aquele homem que já era casado, já tinha um matrimônio com outra e mantinha uma relação paralela, uma família paralela. Na verdade, se busca a proteção daquela família. Então, eu acredito que essas mudanças elas já existiam, mas hoje em dia o legislador está abrindo os olhos e está começando a ver, principalmente, essa questão das famílias homoafetivas, em que existe um grande movimento, o movimento LGBT, eu acredito que seja, que eles vêm buscando o reconhecimento do direito deles, na verdade, de formar uma família e de ter filhos, tanto é que eles foram reconhecidos
como uma entidade de união estável e passar a ter todos os direitos que uma família normal, vamos dizer assim, uma família matrimonializada, que é a família clássica, eles passam a ter todos os direitos jurídicos. Essas decisões que tu me fez agora o conhecimento, todas essas decisões já passaram por posições jurisprudenciais, ou seja, não é nada de novo, digamos assim, dentro do aspecto daquele que milita. Tu milita, tu sabe disso. Mas uma pessoa aqui do interior, né, que queira hoje buscar essa questão da afetividade, porque hoje, pelo que tu me demonstrou assim, a afetividade é quase que um princípio, né? O juiz vai conduzir o problema em cima daquilo que aquele que dá mais afeto. Estou errado nessa maneira de ver? Na verdade está certo, porque a afetividade é um dos princípios basilares hoje em dia do direito de família. É um do princípio mais importante do direito de família é a afetividade. Então o juiz, ao analisar o caso, ele tem que sempre analisar vendo a afetividade, e também outro princípio importante é o melhor interesse da criança, que nesses casos E esses interesses, o melhor interesse da criança, depois eu quero que tu entre de novo. Por exemplo, eu era do tempo que quando a mãe, a guarda do menor geralmente ficava sempre com a mãe, né? Por uma questão ética e biológica, aquela que gestou e segurou o ventre tanto tempo teria o direito de manter a criança até quando bem entendesse, quase era assim. Hoje, em razão do laço afetivo do pai, pode acontecer casos, nesse princípio, o pai ter mais afeto com a mãe e ficar com a criança? Na verdade, hoje em dia, a gente tem mudado o pensamento, em princípio desse melhor interesse da criança, que os juízes eles têm buscado sempre a guarda compartilhada. Se busca sempre primeiramente pela guarda compartilhada. Agora, se não for possível o diálogo entre o casal, daí sim ele vai analisar quem vai ter mais condições de ficar com o filho. Muitas vezes os adolescentes, quando a criança é muito pequenininho para ter uma opinião, mas normalmente os adolescentes eles são chamados em audiência para dar o depoimento, normalmente vai dizer com quem eles gostariam de ficar, né? E quando é pequenininho, quando é criança, menor de 12 anos, então, na verdade, o juiz vai analisar caso a caso. Mas pode sim ficar com o pai. No caso de haver mais afetividade, haver mais condições do pai, dele ficar com a criança, sim. Eu tenho um caso, eu não sei se aqui em Lajeado, em Porto Alegre, e é do meu meio conhecido, mas eu não vou citar o nome das partes, em que um casal de homossexual, né, casou, né, e aí partiu para adoção. A pergunta que eu faço, só para, digamos assim, eu elucubrar e conhecer um pouco mais, a afetividade de um casal homossexual com relação a uma criança, ela existe alguma diferença? Não estou sendo preconceituoso, eu estou querendo entender isso aí a nível jurídico. Ela é diferente de um casal normal? O juiz ele é atento frente a isso ou ele segue os padrões normais? Como é que é visto isso aí? Pelo juiz e tu que trabalha no dia a dia, como é que é visto juridicamente isso? Eu acredito que hoje em dia, no ponto que a gente chegou, está muito igualada a família homoafetiva da família heteroafetiva. Na verdade, há uma igualação. Esses tempos eu até conversei com uma juíza, ela estava me falando que é muito melhor, na verdade, a criança que está num abrigo, ela ser adotada por um casal homoafetivo do que permanecer lá. Então, claro, ela poder ter esse afeto da família. Muitas vezes as pessoas pensam que pode ter alguma complicação na formação psicológica das crianças, mas essas crianças, elas são muito bem esclarecidas, porque elas crescem num meio, assim, preconceituoso até, hoje em dia, e elas crescem muito esclarecidas sobre a opção sexual dos pais e também sobre isso, de não praticar o preconceito, sabe? Independente. Sempre eu vejo nos nossos julgamentos, né, eu sempre pego o Supremo Tribunal Federal, né, que eu diria assim, que não é que seja a última instância, mas eu vejo como às vezes que eles são posições de vanguarda e outras vezes nem tanto. E daí nós voltamos para o nosso Zadacó, né, e nós vemos juízes com posições de vanguarda muito mais que o Supremo Tribunal Federal. A pergunta que eu faço é a seguinte: hoje o Supremo Tribunal Federal tem dado a resposta para esse tipo de colocação? Porque daí nós vamos ver mais tarde que o Conselho Regional de Medicina está oferindo direitos e obrigações sobre a pessoa que vai gestar um corpo.
O Supremo Tribunal Federal, nisso aí, eu faço a pergunta bem de leigo, o Supremo Tribunal Federal, nessas condições de direito de família, ele está salvaguardando os julgados ou ele está inovando coisas que não tem nada a ver, muitas vezes, com o primeiro grau? Eu acredito que as inovações, elas vêm, na verdade, do primeiro grau, mas elas estão chegando aos poucos ao Supremo, na verdade. Aos poucos a gente está chegando lá, que nem teve algum tempo atrás que a gente teve reconhecimento da família homoafetiva como união estável, a equiparação dela ao casamento. Também, algum tempo atrás, esse foi no STJ, que a gente teve a indenização no caso de abandono afetivo, que o pai, ficou comprovado que o pai não dava afeto para a filha, e o juiz, então, ele proferiu uma indenização para a filha, indenização pelo abandono afetivo, na verdade, um valor que a filha vinha buscar pelo abandono afetivo que ela sofreu durante toda a vida. Isso aí, só me corrigir, ou seja, as pessoas que, de certa forma, se sentem abandonadas pelo pai por um período de vida, elas podem pegar um advogado e processar esse pai por aquele período que ele deixou de ser pai e ser carinhoso com ela ou fazer as obrigações de pai. Isso é uma coisa interessante. Isso aí. Na verdade, essa decisão foi do STJ, até a ministra Nancy Andrighi, ao final, ela fala assim que afetividade é faculdade, cuidar é dever. Que, na verdade, a gente não está cobrando a afetividade do pai, mas a gente está cobrando o cuidado. E nesse caso foi feita toda uma prova para ser analisado que o pai realmente tinha, a filha, ela ia atrás do pai, ela ligava para ele não dava atenção para ela. Durante toda a vida, a filha sofreu muito com esse abandono que o pai fez por ela, sabe? Então ela disse que ela procurou um advogado e o advogado então lançou essa tese nova, que foi até o STJ, e no final aconteceu esse julgado que tem sido jurisprudência para muitos outros. Doutora Natália, a senhora acha que hoje, se alguém bater a sua porta, ou de qualquer outro advogado, mas digo tu que é especialista e que está bem por dentro dessa matéria, eu não digo que seria lesão, né? Porque lesão seria uma responsabilidade mais dura, mas na falta disso, ele pode substituir o quanto, que seria uma recuperação do sentimento. Isso, juridicamente, hoje, tu podes fazer. Se alguém tiver esse tipo de dificuldade, pode acercar-te a tua pessoa e tu faz Sim, tipo... com certeza. Na verdade, a gente tem que, primeiramente, analisar se houve realmente o abandono afetivo, né? O que seria hoje o abandono afetivo? O abandono afetivo seria aquele pai, por exemplo, que a mãe está grávida, ele simplesmente não quer saber, ele vai embora, vamos dizer. E daí o filho sabe onde é que ele tá, daí liga pro pai, vamos nos ver. Ele não quer saber, ou, sabe, nunca pagou alimentos, sabe? Esse pai que realmente não cuidou do filho. A gente não vai dizer assim que o pai que não deu amor, mas a obrigação dele de cuidar, de ajudar nas questões materiais, sabe? E é isso. Eu posso dizer dentro da área dos alimentos, né? Porque até então eu tinha uma divisão, e aí tu me fez ver que não tem essa divisão, mas daí tu me corrige. Nós tínhamos uma ação de alimentos que tu interpôs contra o pai, no sentido de que ele devia se dar para o filho as coisas necessárias que tu falou do começo, né? Eu não sei se são necessárias ou obrigacionais, eu não sei a palavra da ministra. Mas entendo que os alimentos sejam necessários, porque é uma coisa famérica. Sim. Até meu tempo eu entendia que aí não tinha o afetivo, né? Hoje tu me dizes que junto com a ação de alimento eu posso adentrar num pedido de compensação de compensação de numerário, se eu provar evidente aquela falta de carinho do pai. Isso eu posso fazer isso? Na verdade, assim, não é... A gente não está buscando a falta do carinho, a gente está buscando a falta do cuidado. Porque, entendi. como eu falei antes, certo, amar é faculdade, cuidar é dever. Tá. Então, na verdade, amar, ninguém é obrigado a amar o outro, não é obrigado a amar aquele teu filho, mas tu tem a obrigação de cuidar dele e de dar todo aquele apoio, tanto emocional quanto financeiro. Mas nesse caso específico, geralmente no caso desses julgamentos, me fez ver que essas pessoas, quando interpuseram ação, já tinham uma certa idade, né? Ou seja, já não eram meros infantes, já estavam indo para a adolescência, né? Na verdade, essa menina que interpôs a ação, se eu não me engano, ela tinha uns 25 anos. E ela, inclusive, disse que ela inúmeros contatos telefônicos com o pai nunca estava disponível para ela, desligava na cara dela.
Essas coisas assim, que ela pedia pra ele, chorava no telefone, sabe? O interessante desse julgado é que, em questão de biológica, a gente sabe quando começou, que foi os 25 anos, né? É uma idade que, se ganhou com 25 anos, subentende-se que abaixo dos 25 anos também se vai ganhar. A minha dúvida era assim, a que momento biológico a pessoa pode fazer isso? Se existe um momento, ou depende muito do advogado que vai fazer o jogo de armas e chegar ali? Eu acredito que depende de caso a caso. Na verdade, a gente advogado, a gente vai ter que analisar a primeira questão, para não estar também enganando o nosso cliente. Na verdade, vamos dizer assim, tu vai ganhar, isso é uma coisa que não vai ganhar, né? A gente tem que analisar, ver se realmente teve esse abandono e se teve a busca do filho pelo pai. Não adianta também ser aquele pai que mora numa outra cidade e o filho também nunca quis saber dele, sabe? Então, na verdade, o filho tem que ter sentido a falta desse cuidado. Ele deve ter tido um dano a partir da falta de cuidado. Na verdade, então, onde se vê, e deixar bem atenção os telespectadores, quando a maneira de provar isso aí seria a falta de atenção e cuidado, né? Exemplo, digamos, eu tenho um filho e eu ligo, e vice-versa, meu filho liga várias vezes para mim, o pai, vamos sair, hoje é fim de semana, o sol tá bonito, vamos sair, e o pai se nega. Nesse momento que ele ligou e se negou, tu entendes que já existe um dano psíquico, já existe uma pecúnia em cima disso. Não só por um momento, vamos dizer assim, na verdade. Seria por uma trajetória de vida. Uma trajetória de vida, Não seria assim só por um momento que o pai se negou. Seria, digamos assim, fazer uma pergunta assim, totalmente leigo. Não é por um telefonema que o pai vai deixar de não dar afetividade ou deixar de ser assistido, mas sim por um histórico. Esse histórico tem algum tempo, tu acha que tem? Porque eu sei que muitos telespectadores, somente filhos, vão assistir esse nosso debate, nossa conversa. O que tem que deixar em mente, não sei se eu estou errado, a fração de tempo não significa 1, 2 dias, mas sim um tempo que, na verdade, prejudicou ele. Isso, na verdade, é o dano psicológico. Eu não tenho como estimar um tempo, porque, na verdade, como eu falei antes, a gente vai analisar caso a caso. Né? Também a busca pelo filho e o dano psicológico, vamos dizer assim, a tristeza que ele sofreu durante todo esse tempo, na verdade, vamos dizer anos, né? Pela busca do pai, a tristeza por tu querer ter um pai e o pai não está ali presente, sabe? Claro. E me diga o seguinte, doutora, e o quanto? Qual é o valor? Tem nesse julgado que tu falou para mim, existe um valor mais ou menos aproximado? Esse valor, se eu não me engano, eu não tenho certeza agora, mas se eu não me engano foi alguma coisa em torno de 100 mil reais. Que interessante. Eu não estou certa agora sobre o valor, mas eu me lembro que foi um valor bem elevado. Não, mas se tu fosse advogado, tu pediria tranquilamente 100 reais. Tu pediria, não? Com certeza, eu acho que é o valor do dano, né? Sim, é isso que eu me referi. Mas a gente também tem que analisar a possibilidade da outra parte pagar, né, também. Claro. Né? Daí entra aquele binômio possibilidade e necessidade, eu acho que entre... Mas uma coisa que tu me disse, uma coisa muito interessante, o quanto que eu me refiro é o seguinte, é que, na verdade, o sentimento do abandono, para aquele que é abandonado, tem seu valor. Eu não digo tanto para ele, mas eu acho que para aquele que julga. Estou errado no meu pensamento? Não? Na verdade, eu acredito que não tem valor o dano para a pessoa que foi abandonada. Eu acho que até por isso que a pessoa se sentiu tão abandonada que ela busca o Poder Judiciário para tentar, de alguma forma, eu acredito que ferir aquele pai, sabe? Alguma forma de dizer, pai, eu tô aqui, tu não me deu atenção durante todo esse tempo, então agora tu vai pagar, sabe? Entendi. Eu acredito que seja mais por isso, mais uma forma de... Claro, tanto para oferir um valor pecuniário, mas mais assim para ferir o pai mesmo. Eu acredito que seja isso. Seria, dentro da responsabilidade civil, nós temos bem claro que esse princípio da responsabilidade civil, existindo dano, tem que compensar o dano, né? E no sentido da moralidade, não se fala em compensação de dano total, se fala um ajustamento da dor sofrida. Nesse caso, tu está dizendo que seria assim, um chamamento de atenção pelo erro que ele cometeu. Posso dizer isso? E aqui em Lajeado, voltamos agora para Lajeado, que isso aí tu disse foi no cenário nacional, isso aí, né? Sim, foi um julgamento do STJ. E aqui em Lajeado, esse tipo de coisa já existe, já tem situações assim? Ao meu conhecimento, eu não sei de nenhuma ação, tanto é que na verdade é difícil a área de família a gente trabalhar, porque nós trabalhamos muito com o segredo de justiça. Então muitas vezes a gente não tem acesso
as decisões, a gente até quer ter acesso a uma decisão e não tem. E não tem uma divulgação, assim, de quais as ações que estão tramitando. Que eu saiba, não tem, por enquanto, nada sobre isso. Nessa mesma linha de direito de família, né, muito em voga está essa questão do eu vou dizer entre aspas, barriga de aluguel, né, que tem um nome bem específico com relação a isso aí. Hoje, né, eu comecei antes e estou retomando de novo. Hoje, a reprodução assistida, esse é o termo correto hoje, né? Hoje ela ganha novos contornos, né? Esses novos contornos se dá essencialmente, antes eu via os juízes assim, meio temerários com toda essa nova lei, ou melhor, temerários com esse tipo de situação. Hoje se sabe que existe isso. Agora me diz uma coisa, por que tu achas, né? Por que tu acha que está tão presente o Conselho Ético da Medicina dentro desse aspecto de decisões processuais? Bom, na verdade, é importante a gente enfocar que não há legislação brasileira nenhuma acerca desse tema reprodução assistida. A gente tem, na verdade, um avanço muito grande das tecnologias e das formas de reprodução e, ao mesmo tempo, em contrapartida, não há uma resposta do judiciário sobre esse tema. Então, na verdade, o Conselho Federal de Medicina, ele vem suprir essa omissão judiciária, editando resoluções acerca desse tema muito discutido, porque, na verdade, as pessoas ficavam sem saber para onde correr quando acontecia um caso desses. Doutora Natália, uma coisa que me chama a atenção é assim, essa questão da reprodução assistida, é um termo técnico-jurídico. Explica para nós o que seria hoje essa reprodução assistida. Então, eu sei que tu já refalou, mas não custa repetir de novo para nós. A reprodução assistida, a gente fala que existem duas técnicas, que é a reprodução assistida homóloga, que é... Bom, primeiramente é importante dizer que a reprodução assistida ela é utilizada por casais que não conseguem ter filhos por um meio natural. Então, ou o homem ou a mulher, algum dos dois tem algum problema. Então, é condição preliminar. A pessoa não pode, ou seja, não é não querer ter, ela não pode ter, isso tem que ser provado. Sim, na verdade, para te poder usar essa técnica, tem que ter uma indicação médica para te poder ir lá na clínica, ou seja, para te poder utilizar a técnica. Ou seja, aquela mulher que não quer ficar com a barriga de gestante por uma questão estética está excluída. É uma questão essencialmente de doença, ou seja, a pessoa não tem condições de ter, daí vai para esse recurso, pois não? Daí a gente tem duas modalidades então de reprodução assistida, que a gente chama que é a homóloga, em que são utilizados os gametas dos cônjuges, o espermatozoide do homem, o sêmen da mulher, faz o embrião, implanta na mulher. Esse dali a gente não tem muitas questões a dizer, porque na verdade vai ser o filho biológico do casal que vai nascer. Porém, muitas vezes essas pessoas elas têm problemas com gametas. Então eles buscam a doação do óvulo, do sêmen ou muitas vezes de ambos. E daí então ele é implantado na mulher que vai ficar grávida. E na verdade o questionamento que vem é porque o filho que vai nascer dali, ele não é o filho biológico do casal. Às vezes, vamos dizer assim, não é filho biológico da mãe ou do pai, ou às vezes em casos até de ambos. Então, esses questionamentos que vêm à tona. Então, a gente vai perguntar de quem que essa criança é filha, né? Se ela vai ter o direito de buscar o direito da identidade daquela pessoa que doou, se ela vai ter o direito de conhecer a pessoa que doou. Como que vai funcionar tudo isso? E vai ter ou não? Então, na verdade, o que a gente faz... existe o anonimato do doador, que é a regra absoluta, e existe também o direito fundamental à identidade genética. Então, ali a gente está numa questão que a gente chama de colisão de princípios fundamentais. Então, o que tem que ser feito num caso desses é a busca pelo Poder Judiciário. O juiz ele vai ter que analisar caso a caso. Diante dessa colisão de princípios, ele vai ter que fazer uma ponderação de interesses, que a gente chama, ver qual princípio vai se sobrepor ao outro. Então, na verdade, se houver a quebra do sigilo do doador, essa quebra ela não vai implicar o conhecimento da identidade civil do doador. Na verdade, ela vai implicar na quebra da identidade genética, que a gente chama, que é mais para os casos de doenças hereditárias. Vamos dizer, por exemplo, que a criança venha e tenha leucemia. Então, vai ser necessário buscar o doador, porque quem sabe a gente vai encontrar o doador para salvar a criança por meio dele. Entendi, interessante. Sabe? E também nos casos de impedimentos matrimoniais. Na verdade, é proibido mesmo o doador ele doar mais de uma vez. O doador ele só pode doar uma vez.
numa clínica. Mas a gente sabe que tem clínicas que às vezes não seguem os padrões éticos e morais impostos. Então, na verdade, a gente pode buscar também por causa de impedimentos matrimoniais, vamos dizer assim, de 2 irmãos estarem se casando. Entendi. Sabe? Para buscar essa quebra nos casos mais específicos. E é importante também dizer que da quebra não vai existir direito à herança por parte do que vem buscar, daquele que fez foi o doador anônimo. Concomitante, tanto aquele que vai buscar quanto o que o descobriu, ninguém busca o bem do outro. Seria assim, não. Seria mais ou menos quase a regra da adoção, uma vez adotante para um, o outro não tem nada a ver mais com o patrimônio do outro. Segue essa mesma linha? Na verdade, se a gente for pensar, é assim, é como se fosse uma adoção, na verdade, a adoção do gameta, vamos dizer assim, Sim. exemplificar, né? Que, na verdade, quando tu é adotado, tu perde todo o teu vínculo com a tua família biológica. E, na verdade, é o que ocorre. A pessoa que nasce a partir da reprodução assistida, ela perde todo o vínculo, qualquer vínculo que houvesse com o pai ou a mãe biológicos. Mas nessa questão da reprodução assistida, nós tínhamos falado antes, que é dado, digamos, aquele que vai ofertar o ventre, é até um parente em 4º grau, né? E quando se sabe, por exemplo, se sabe quem é a mãe, né? Pode existir em 2 momentos 2 mães nisso aí para a criança, porque conhecer, ela vai conhecer quem doou. Agora, eu estou só elucubrando um pouco a questão futura, que possivelmente vai acontecer. Nós vamos ter um menino com 2 mães e quer que só uma mãe seja reconhecida. Isso é coisa para o futuro. Mas, na verdade, em termos de sentimento, ela vai estar aliada às 2. Na verdade, quando a gente fala a barriga de aluguel que tu falou, o termo jurídico mais utilizado é útero por substituição. Quando a gente utiliza, na verdade, a mãe gestora, que a gente chama, ela recebe o espermatozoide ou o óvulo do casal que quer ter o filho. Né? Não vai ser filho biológico daquela mãe, ele vai ser filho biológico do casal. Né? Então, eu acredito que tem que ter todo um preparo psicológico para aquela mãe que vai gestar. Porque eu acredito que seja muito difícil a mãe passar 9 meses de gravidez para depois no final nascer o filho e ela tem que entregar. Eu acredito que tem que ter muita afetividade no meio de tudo isso. Eu acho que não só afetividade, como tem que ter muita cabeça, né? Porque eu entendo que, mesmo que seja, de certa forma, assim, os gametas e o embrião não seja dela, né, e o espermatozoide não seja dela, existe um contato uterino que é, digamos, a cadeia da vida mais importante, né? Sim. Então, eu acho uma coisa assim, para aquela que vai restituir, digamos, a criança que gerou, uma coisa muito, na cabeça deve estar muito bem preparada, porque se nós entramos... E como é que é visto essa situação, por exemplo, pergunto eu, daquela mãe que doa, se faz um contrato, como é que se organiza essa questão? Então, na verdade, tudo que se faz previamente deve ser feito mediante contrato para não acontecer isso que a gente estava falando. Daqui a pouco a mãe se nega a entregar o filho. Então, é feito um contrato não oneroso, porque no Brasil é proibido a comercialização de qualquer tipo de órgãos e tecidos, em que há a obrigação de dar da mãe gestora. Então, o filho vai nascer e ela tem a obrigação de entregar o filho para os pais biológicos. Base contratual. Sim. Bom, pessoal, vocês viram como foi importante nós termos uma advogada jovem que tem um conhecimento tão profundo, e nós vamos na próxima semana fazer uma nova entrevista voltando com a doutora Facchini, que vai falar sobre direito de família com todas as suas atenções e cuidados e, acima de tudo, coisas novas que nós, jardins, podemos buscar. Até o nosso próximo programa.